Desde que o mundo é mundo, todo povo gosta de se destacar sobrepujando os outros com demonstração de força e poder. Sejam os egípcios erguendo suas pirâmides, os romanos dando forma a longos e intrincados aquedutos, ou os gregos com suas poderosas formas de arte e ciência. Onde quer que você olhe, verá um país exibindo para o mundo aquilo que possui de melhor. E certamente não há nenhuma forma mais eficaz de propaganda para uma nação do que dar forma a realizações até então impensáveis. Se você vai além do comum, se seu país se torna o pioneiro em algo, isso diz muitas coisas positivas sobre sua forma de governo e sobre sua cultura. Foi justamente essa busca por glória e renome que motivou as grandes navegações, que posteriormente também incentivou os Estados Unidos e a União Soviética durante a corrida do homem à Lua e que hoje faz muitos países lutarem entre si na construção do maior arranha-céu. E não pense você que no início do século XX esses feitios eram menos gloriosos que os atuais. Mesmo antes do desenvolvimento de satélites e da tecnologia suficiente, as potências globais empreenderam uma instigante corrida para fincar suas bandeiras nos polos sul e norte, locais congelantes, inóspitos e até mesmo mortais hoje em dia. Imagine então naquela época. O Polo Norte foi supostamente conquistado primeiro em 1909 pelo explorador americano Robert Peary. Hoje, existe muita discussão e pouco consenso sobre isso, pois sabe-se que Peary teria sido negligente em suas medições e pode ter exagerado um tanto em seus feitos. Alguns estimam que durante essa sua viagem ele tenha ficado na verdade a quase 20 quilômetros de distância do seu objetivo final, enquanto outros defendem ferrenhamente suas conquistas como explorador. Seja como for, as alegações de Peary, que até então não podiam ser contestadas, desviaram a atenção dos países, que se voltaram para outro objetivo, a conquista da Antártida. Muito frenesi foi gerado numa disputa entre Reino Unido e Noruega, cada um com sua própria expedição, e apostas crescentes e cada vez mais acaloradas tomavam conta dos jornais impressos nesse período. Enquanto o Oceano Ártico sempre foi mais acessível aos europeus, a Antártida era então um continente de gelo ainda desconhecido e localizado, afinal, no extremo oposto do planeta. Conquistá-la seria equivalente a desbravar um novo território, equiparando seu conquistador a navegadores como Cristóvão Colombo e Vasco da Gama. De todas as explorações lançadas, era natural e esperado que a britânica se saísse vencedora. O Reino Unido representava então a maior potência do planeta, contando com uma marinha invejável e com mais recursos estudiosos que seus outros concorrentes. Mas a despeito de tudo isso, o país saiu frustrado dessa empreitada. Sua participação na corrida pela conquista da Antártida terminou pior que fracasso, sendo uma verdadeira tragédia que dizimou a expedição, que era liderada por Robert Falcon. Após perder para os noruegueses, que chegaram primeiro no Polo Sul, Falcon e sua equipe tiveram problemas técnicos e morreram congelados durante uma nevasca. Foi um golpe terrível e profundo ao orgulho britânico, que viu seus heróis fracassarem e ainda acabarem sem a vida. Com isso, era preciso urgentemente recuperar as feridas inglesas. Pensando nisso, pouco tempo depois, um famoso alpinista britânico de nome George Mallory decidiu pelo óbvio. Havia ainda um terceiro polo que não tinha sido alcançado, e nisso residia a oportunidade perfeita para fazer justiça ao seu país. Ele se referia, claro, ao cume do Monte Everest, o ponto de maior altitude em todo o globo. Se o Polo Norte pertencia aos Estados Unidos e o Polo Sul à Noruega, Mallory estava disposto a alcançar para o Reino Unido a maior, mais famosa e mais temível montanha já conhecida. Escalar o Everest é ainda mais perigoso e traiçoeiro que viajar para o Ártico ou Antártida. A começar pelo relevo íngreme, sujeito a avalanches e desmoronamentos constantes. Se não bastasse, a neve ainda costuma ocultar fendas na terra, diante das quais a queda costuma ser fatal. Há também as constantes nevascas e os ventos insuportáveis que podem chegar a mais de 300 km por hora. Tudo isso é uma temperatura horrível, onde as mínimas frequentes ultrapassam constantemente os 50 graus negativos. Mas o pior de tudo é a falta de ar. O Everest ingressa um seleto grupo de montanhas que se localizam acima dos 8.000 metros, o que é conhecido como Zona da Morte.
A partir dessa altitude traiçoeira, apenas 30% de oxigênio em relação ao nível do mar, o que faz com que o alpinista sofra com confusão mental e exaustão física, mesmo que use oxigênio engarrafado para suplementar a respiração. Acima da zona da morte, é preciso ainda percorrer quase 900 metros de escalada até o cume do Everest. Se hoje, com todos os equipamentos disponíveis, ainda é perigoso e exige muita preparação e acompanhamento, imagine você no início do século XX. Mas Mallory estava fascinado, verdadeiramente doente pelo Everest. Em 1921, com a ajuda de verba captada pelo Comitê do Monte Everest, ele partiu numa primeira missão de reconhecimento. Na época, o Nepal proibia expedições desse tipo pelo lado sul do monte, lado que se localiza dentro de seu território, de forma que Mallory precisou realizar seu empreendimento na famosa face norte da montanha, que até então pertenceu ao Tibete e que hoje é território da China. Durante essa primeira viagem, ele e sua equipe mapearam grande parte da geografia da montanha, estabelecendo possíveis rotas e conquistando picos menores. Em 1922, ele retornou a outra expedição, dessa vez guiada pelo general Charles Bruce. Durante essa viagem, o grupo pretendia realmente chegar ao cume da montanha. Alcançaram, no entanto, a incrível marca de 8.225 metros antes que precisassem retornar devido às condições atmosféricas complicadas. Tudo isso ainda sem o uso do oxigênio suplementar, que então era mal visto pelos alpinistas. Posteriormente, Mallory organizou outra expedição que prosseguiu mesmo com o mau tempo. Talvez isso se devesse à ansiedade do alpinista e ao seu espírito colérico. O que sabe-se é que ele forçou a empreitada no meio da nevasca, o que teria ocasionado a morte de vários Sherpas durante uma catastrófica avalanche. Mallory então abandonou imediatamente a escalada após esse acidente, mas ele foi profundamente julgado por sua irresponsabilidade. No entanto, 1924 seria o seu ano definitivo. Ele e uma equipe novamente encabeçados pelo general Bruce chegaram à marca de 8.570 metros de altura. Mais tarde, o alpinista partiu com um amigo, Andrew Irvine, para aquilo que seria sua derradeira viagem. Evitando cometer o mesmo erro que na sua primeira expedição, Mallory e Irvine levaram consigo suplementos de oxigênio que facilitaria o percurso, sobretudo acima dos 8.000 metros. Com eles foi também Noel Odell, que não queria chegar ao topo, mas daria suporte aos dois montanhistas e exploraria a montanha em busca de fósseis. Em seu diário, Noel afirmou surpreendentemente ter visto Mallory e Irvine próximos do cume, como dois pontos negros na neve. Após isso, as nuvens encobriram a dupla, que nunca mais foi vista pelo colega. Na verdade, nunca mais foi vista por ninguém. Mallory e Irvine desapareceram e faleceram na escalada do Everest, sem que mais detalhes fossem obtidos depois do avistamento de Noel. Teriam eles chegado ao topo? Morreram tentando ou faleceram na volta? Quais as causas, afinal, do falecimento desses dois jovens promissores? Hoje a conquista do Everest é atribuída a outra dupla, formada pelo nepalês Tenzin Norgay e pelo neozelandês Edmund Hillary, que comprovadamente alcançaram o cume pelo lado sul, isso em 29 de maio de 1953. Hillary e Norgay foram dois heróis, mas os feitos de Mallory e Irvine nunca foram esquecidos e nem mesmo a dúvida apagada da memória. Teriam eles coroado o monte naquela fatídica expedição? No final dos anos de 1990, uma exploração encontrou o corpo de Mallory. Ele estava bem conservado e indica-se que o alpinista morreu retornando da montanha, o que aumentou ainda mais os debates sobre o tópico. Uma teoria diz que talvez os dois tenham se esforçado mais do que deveriam para chegar ao cume e por isso o retorno terminou com a morte de ambos. Mas a câmera levada na expedição e que poderia ser a prova final se encontra com o cadáver de Irvine, que ainda não foi recuperado das garras do Everest. Sua descoberta poderia finalmente colocar um ponto final a tanta dúvida e talvez fazer justiça a esse herói da exploração, o último grande aventureiro da Idade Moderna. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Até mais, se Deus quiser.